E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar ainda mais sobre as falácias da inteligência artificial, né? Os erros que as pessoas cometem no tema, tanto pesquisadores quanto pessoas da mídia. E a gente estava falando sobre algumas pessoas que dizem que o cérebro não é computável, né? E que totalmente poderia acabar com a ideia de uma inteligência artificial geral, embora eu creio que todas as palavras deles são totalmente assertivas e talvez corretas, né, nesse sentido. A gente viu, por exemplo, John Searle, Ned Block e agora o Roger Penrose, né? O ganhador do prêmio Nobel recentemente. E é isso, gente. Tem uma grande probabilidade do cérebro não ser computável. A gente sabe que partes são computáveis. A gente vê reconhecimento facial, que tem partes do cérebro que fazem isso. Tem parte do cérebro relacionada a segmentação de linguagem, relacionada a reconstrução de linguagem, de você entender frases, né? Então tem coisas que o cérebro faz que a gente já reproduziu na inteligência artificial, isso é óbvio. O reconhecimento facial é o principal, talvez, que é o mais conhecido, mais popular. Mas quando eles dizem que o cérebro não é computável, é a consciência, tá? É o processo que nos faz conscientes, né? Eu já fiz um monte de vídeo sobre isso. Tem playlists aí só sobre consciência que a gente fala sobre esse assunto. Mas tem o contraponto, que é do Christopher Koch, e a gente já leu o paper dele, que ele e o Francis Crick. Francis Crick, que foi o cara que participou ele mais um, se não me engano, na descoberta do DNA, né? Da, da dupla hélice, né? Relacionada ao DNA. E então um cara muito importante, ganhou o prêmio Nobel também. Ele e o Koch, né? Fizeram um artigo lá em 1907, bolinha, né? Relacionado à consciência, né? Que talvez seja a base para a teoria da integração mais para frente, né? Com o Giulio Tononi que a gente vai ver. E o Christopher Koch ele é de uma opinião diferente. Ele vai se perguntar nesse podcast do Lex Friedman e ele vai dizer, né, que talvez criar uma inteligência artificial com consciência seja uma questão de velocidade de processamento, de tecnologia, né? Então, com o avanço no processamento dos computadores, né, e talvez um entendimento melhor do cérebro, a gente consiga criar uma inteligência artificial geral. Então, é sim um contraponto contra esses três pesquisadores, por exemplo, que eles são da opinião que o cérebro não é computável na sua maneira, ou que sistemas de inteligência artificial atuais não são computáveis, quer dizer, que os sistemas de inteligência artificial não conseguiriam computar o cérebro. E aqui tem um cara que põe o contraponto, né? E isso é uma coisa que o artigo da Mitchell ataca ferozmente, né? Ela diz que esse é um ponto errado, né? Que ela vai falar que é uma falácia. Eu creio que a gente tem que ser um pouco mixo, né? Um pouco cortar para os dois lados, né? Nesse sentido. Essa palavra não foi muito bem usada, né? Mas enfim, a gente tem que é como se fosse uma faca de dois gumes, né? Tem a questão que uma parte fala que o cérebro não é computável, outra parte fala que o cérebro é computável e já era. Eu acho que tem que ter um caminho do meio. Eu acho que seria tipo. A gente não sabe se o cérebro é computável e a gente não sabe como computacionar o cérebro, né? Então é mais fácil responder a gente não sabe do que dizer assertivamente que o cérebro não é computável ou que é computável. Mas enfim. Outro cara que talvez poderia também aplicar o assunto, que teria uma teoria um pouco mais mediana, né, mais o caminho do meio, seria o Giulio Tononi, que na minha opinião é o cara mais importante nesse assunto, sobre consciência, né, na parte computacional, que ele escreveu muito sobre a teoria da integração da informação, que eu creio que tem muito a ver com Koch e com Crick, né, no seu paper sobre esse assunto, que o cérebro ele é um conjunto de subsistemas que consegue integrar a informação muito bem. O que é integrar a informação muito bem? Você pega todos os parâmetros relacionados ao mundo ao seu redor, então você consegue ouvir, você consegue ver, você consegue tocar as coisas, você tem a sua parte sensorial espacial, a sua parte de julgamentos, né? De você entender, ter sabedoria do que fazer numa situação, de prever coisas que vão acontecer, como por exemplo, você olha para o céu e diz que vai chover,
você vê um carro na rua que passando a uma velocidade, você fala que você pode atravessar, porque a gente consegue, acho que uma coisa importante é que o cérebro, ele é um sistema que é muito bom em prever coisas markovianas, né? O que significa isso? Coisas de curto prazo, né? Então, você vê lá uma coisa comum, né? Você vai atravessar, só que você vê o carro lá atrás e você vê que ele está numa velocidade baixa, né? Então você sabe que ele está numa velocidade baixa, né? Se não tá no farol, o farol tá vermelho. Mas você sabe que se você atravessar agora, você não vai ser atropelado porque o carro não tá rápido. Você consegue calcular a trajetória do carro pela velocidade dele e que você consegue atravessar. É uma coisa natural, você olha e atravessa. Mas isso é muito difícil para um sistema computacional fazer isso. Você entender a velocidade do carro ao longo do tempo, de longe, né? Entender se você pode atravessar ou não. É claro que se tiver um barulho alto de moto, você não vai atravessar rápido, porque você vai pensar, pô, tem uma moto muito rápida aqui e não é uma boa ideia, né? Enfim, a capacidade de integrar a informação também tem muito a ver com a gente conseguir prever coisas que acontecem ao longo do tempo, coisas de curto prazo, né? Como esses exemplos que eu dei. Por exemplo, vai cair uma maçã. Ela tá quase caindo. Aí você fala, pô, vai cair. Por quê? Porque ela tá caindo, né? Simples. O sistema que você tá vendo atualmente, né? Diz que essa maçã vai cair da prateleira, por exemplo. É simples. Só que para o computador é difícil. E ele vai dizer dessa questão, não nessa talk especificamente, mas que a máquina tem zero consciência. Não é nessa palestra, mas tem uma que ele diz assertivamente que a máquina, né, carros autônomos, Tesla da vida, enfim, Alexa, tudo isso tem zero consciência. Zero. Zero. Nada. Não tem menos um, mas não tem nada. É que nem um boneco, que nem uma calculadora. Você fala com a calculadora? Não, porque é uma calculadora. Não faz nada. É a mesma coisa. O computador é só uma calculadora muito mais potente, né? E o sistema de inteligência artificial é só uma calculadora muito mais bem feita, né? Que se assimila um pouco ao cérebro, entre aspas. Então, se assimila, entre aspas, né? Enfim. E ela fala sobre isso. Ela fala sobre a questão de que a Mitchell, né? Voltando para o artigo, que a inteligência seria uma falácia, né? Que a inteligência está toda no cérebro e que para conseguir chegar num nível de inteligência artificial, no nível de ser humano, né, de uma máquina que consegue pensar como ser humano, no nível do robô da vida, ou do aquele filme com o Arnold Schwarzenegger, enfim, aquele filme com o Arnold Schwarzenegger que você sabe qual é, que os robôs, que as máquinas querem destruir tudo, né, ou Matrix é um exemplo perfeito, né, de um sistema de inteligência artificial que quer destruir o mundo. E ele vai falar que simplesmente nós precisamos escalar as máquinas, né? É até estranho falar Matrix depois máquinas, porque tem um termo pejorativo, né? Falar Matrix depois máquinas já dá um termo pejorativo pra caramba. Mas enfim, nós precisamos. Há uma falácia, né? Que a gente deveria só simplesmente escalar as máquinas, né? Ou a capacidade computacional de chip, de memória, de GPUs, placas gráficas, né? E desenvolver software apropriado, né? A gente chama de wetware, que são softwares baseados na forma mais cognitivos, né? A gente tem tecnologia, por exemplo, neuromórfica, né? Que é mais baseada no como o cérebro funciona. Então, é uma falácia, ela vai dizer, né? Que desenvolver mais capacidade computacional e de software criaria um sistema de inteligência artificial geral. E ela vai falar mais para baixo que vai ter um cara que vai falar que a gente só precisaria de 10 elevado a 15 teraflops, que é uma base de velocidade, né, computacional. Por exemplo, se o Xbox tem teraflops, um número específico de teraflops, não sei se é 3.5, enfim. Se o computador pode ser medido em teraflops, então 10 elevado a 15 é bastante. Mas não é só isso, não é só software ligado com inteligência artificial, não é só hardware neuromórfico, né, que é baseado no cérebro. Isso é uma falácia, né, que é só isso a gente já vai conseguir. Tem também a questão do difícil problema da consciência, que Chalmers vai falar, né, David Chalmers. Ele é o mais importante filósofo nesse assunto, né,
provavelmente o mais reconhecido na área da consciência. E ele vai falar desse problema meta da consciência, né? De meta relacionado à estrutura de percepção, né? Tanto de linguagem quanto visual e tal. Que esse difícil problema da consciência, eu já falei muito com o canal, muito. Nas playlists sobre consciência a gente falou muito, mas muito mesmo. E a questão é que o difícil problema da consciência significa que as coisas que a gente não consegue explicar atualmente do cérebro. Tipo, a vermelhidão do vermelho. Como você pode explicar a experiência humana neurocientificamente? E até agora não tem respostas. Zero respostas sobre como a consciência realmente funciona para produzir um estado consciente privado que ninguém tem acesso. Ninguém tem acesso à mente de uma pessoa. É privada. Ela pode pensar sobre algo, mas ninguém consegue entender. Ninguém consegue ver o que uma pessoa está pensando. Por quê? Onde está a consciência, né? Será que está no tálamos? No hipocampo? Próximo à região tamalocórtica, né? Ninguém sabe. Então, o problema da consciência é uma coisa importante, porque é o problema da inteligência artificial. Eu creio que a inteligência artificial já resolveu muitos problemas da parte fácil da consciência, né? Porque ele vai dividir em dois problemas. Os problemas fáceis da consciência, né? Que é reconhecimento facial, que é reconhecimento de linguagem, né? De fala, né? Reprodução de linguagem, de repente tradução, que também tem parte do cérebro que fazem. Então tudo isso são coisas fáceis. O difícil é a parte da experiência, né? A experiência de você pensar, você entender algo, de você entender linguagem. Nenhum sistema entende linguagem atualmente. Então esse difícil problema da consciência é o difícil problema da inteligência artificial. E eu acho que não vai ser resolvido tão fácil. Agora eu queria dizer uma coisa que não está no paper da Mitchell, que é mais uma opinião minha, que é o problema da alma. Tanto na filosofia quanto platônica, mais platônica, né? A aristotélica talvez seja um pouco mais na visão mais materialista, mas a visão platônica da alma, né? De que a alma é algo mais metafísico, né? E na teologia também, né? Citando aí Moisés aí, porque assim, não tem muito nos primeiros no livro da lei, né? Nos primeiros 5 livros da Bíblia não tem muito sobre a alma, né? A gente vê mais no Novo Testamento uma explicação mais profunda, talvez, sobre esses temas. Mas sobre a alma, pelo menos geral, na Bíblia como um todo, né? Tanto na teologia como na filosofia, a antropologia dessas duas áreas, desses dois campos que eu creio que são muito importantes para a consciência, estão no âmago da consciência, na essência. Eu creio que o ser humano, a antropologia dele é corpo, alma e espírito. Na parte neurocientífica, é só corpo, atualmente. Agora, e se a questão, eu creio que existe, obviamente. Eu sou da parte da teologia, né? Mas e se a alma existir? Vamos supor. Então vai ter um elemento extremamente intrínseco à consciência que a gente não sabe como funciona. Que todos os cientistas atuais nem acham que existe na parte neurocientífica. Então eu creio que existe. Mas vamos colocar uma hipótese, né? Se a alma existir, então uma inteligência artificial geral nunca vai ser realizada. Porque ninguém crê que existe. Se ninguém crê que existe, ninguém vai indagar como ela funciona. Se ninguém indagar como ela funciona, ninguém vai conseguir criar um sistema inteligente. Porque na antropologia teológica e filosófica, a gente vai ver que a alma é intrínseca ao ser humano. E sem a alma não tem ser humano, não tem consciência. Então, esse é o problema da alma na inteligência artificial, né? Que se ela existir, eu creio que sim. Eu tenho certeza que sim, absoluta. Na minha concepção de fé, né? Mas se a alma existir, toda pesquisa em inteligência artificial geral vai ser em vão, por toda a eternidade. Até que as pessoas caiam na real e tentem entender como ela funciona e tentar reproduzir ela computacionalmente, se for possível. Claro que não vai criar um ser humano, mas vai criar uma... Assim, o meu objetivo, eu acho, em inteligência artificial geral, é criar uma máquina mais inteligente que agora. É isso.
Eu acho que esse é o objetivo, não é criar um ser humano, é criar um negócio mais inteligente, que pode ajudar em áreas da ciência, né? Então, no fim, a última, né, é que inteligência é apenas velocidade de processamento neural, né? Essa foi minha interpretação do texto da Mitchell, né? Então não é só velocidade de processamento neural, é algo muito mais intrínseco. E a conclusão, né? 4 décadas depois, né? Eric Horvitz, da Microsoft, né, de pesquisa. Agora nós estamos fazendo não ciência, mas algum tipo de alquimia, né, relacionada à inteligência artificial. E aí, esse é um tema que a gente vai trazer depois, que vai ser a alquimia na inteligência artificial, que foi um debate que meio que põe a inteligência artificial na parede aí, que a gente vai ver mais pra frente. É bem legal, e até o Instituto de Estudos Avançados lá perto de Princeton fez umas palestras sobre esse assunto, eu gostei bastante, eu vou trazer pra cá. Então, de forma a entender o progresso da inteligência artificial, de uma maneira particular, é muito mais difícil do que parece. A gente deve mover longe de uma alquimia e desenvolver um processo científico de inteligência, né? Então, eu creio que o resumo do paper da Mitchell é que deve haver mais pesquisa na parte neurocientífica, na parte cognitiva, e tentar meio que tirar esses pensamentos errados sobre a inteligência artificial. Não é simples criar um sistema que consegue pensar, e não vai ser algo rápido, não vai ser algo fácil. E não depende só da parte computacional, mas também da neurociência, essa área. Então esse foi o paper. Agora é a minha opinião, né? O futuro em inteligência artificial, né? Então qual que é a minha opinião sobre inteligência artificial no futuro? Então, eu creio que deve haver mais pesquisa na questão da consciência dentro da parte neurocientífica, né? Então deve ter mais peso na neurociência. Deve ter mais pesquisa em entender o que é computável da nossa consciência. Mas essa é uma premissa que tem que ter primeiro essa parte 2 tem que ter primeiro a 1, né? Que é você entender a consciência na parte neurocientífica, que a gente não entende no momento. Sermos mais humildes na forma como prevemos o desenvolvimento da inteligência artificial, né? Não dizendo coisas como o Shannon, né? Que dizia que a gente ia ter computadores que ultrapassam os seres humanos, né? Que a gente seria como cachorros comparado à inteligência artificial, que é algo que eu creio que nunca vai ser realizado. E termos de jornalistas, né? Que entendem, termos de jornalistas que entendem melhor sobre os problemas atuais em IA e não publicar com os títulos, né? Então não colocar títulos que mostram uma visão de inteligência artificial deturpada, né? E no próximo vídeo eu vou falar sobre algumas coisas relacionadas à teoria da integração da informação e outras teorias que poderiam ajudar a gente nisso. Então, até o próximo vídeo.